Olá pessoal, esse vídeo a gente está abordando aí um tema bem específico que é o JPA com Hibernate. Não é um vídeo que ensina a usar JPA Hibernate do básico, não tem essa finalidade. Tanto é que o sistema que nós estamos trabalhando aqui ele já tem mapeados aí uma classe fornecedor, apenas com código nome e uma lista de produtos, e uma classe produto com código nome, um mapeamento aí fornecedor. Ou seja, um produto pode ter vários fornecedores, um produto é vinculado a um fornecedor e um fornecedor pode ter vários produtos. A gente mapeou aqui o persistence como resource local, aplicação local, ou seja, a gente tem que gerenciar a Entity Manager por nossa conta. Eu coloquei para criar toda vez porque a gente vai fazer alguns exemplos. Uma conexão com MySQL, URL, usuário e senha, isso aí. E baixei lá no site do Hibernate, versão mais nova 5.1. Coloquei aqui as bibliotecas, biblioteca jarzinho do MySQL, que é fácil de achar, né? Só digitar MySQL já download, algo assim, você já acha que fácil. E é isso. Bom, nosso objetivo nesse vídeo é entender um pouco dos estados dos objetos no Hibernate. É muito comum as pessoas escreverem código Hibernate JPA e aquilo funcionar momentaneamente para o seu sistema, mas as pessoas não sabem por que estão fazendo aquilo. Porque o Hibernate JPA, com poucas linhas de código por baixo dos panos, fazem muita coisa. Então você não entende o Hibernate JPA de uma forma adequada apenas lendo o código. Você precisa de um pouquinho de teoria também. Um livro que eu li há quase 10 anos atrás, ou menos, uns 8 anos atrás, que me ajudou muito nesse ponto, foi esse livro aqui, do próprio Gavin King, que é o criador do Hibernate, chama Java Persistence com Hibernate. Esse livro, confesso que tecnologicamente ele está defasado, inclusive todos os capítulos ele mostra exemplo Hibernate diretamente com XML, depois Hibernate com JPA, depois ele mostra JTA, mas conceitualmente ele não está defasado de forma alguma. Conceitualmente muitos dos conceitos que ele abrange são muito atuais. Só essa parte tecnológica, que às vezes você vê um ou outro exemplo usando uma abordagem mais antiga, especialmente sem anotações. Mas ele também tem a parte de JPA com anotações, fica tranquilo. Bom, o que nos interessa por enquanto é essa figura aqui, ó. Então o objeto no Hibernate ele pode ter 4 estados: transiente, persistente, desligado ou removido. Então, toda vez que a gente cria um objeto novo, que não tem uma linha correspondente no banco de dados, ele é um objeto do tipo transiente. Vamos exemplificar isso. Fornecedor, a new fornecedor. Por exemplo, Sadia. Esse objeto, ele é um objeto, dê um Ctrl Shift O para importar, ele é um objeto no estado transiente. Por quê? Porque esse fornecedor pressupõe que ele não existe no banco de dados. Ah, mas por quê? Repara bem, o fornecedor ele tem um código que é auto-incremento. A partir do ponto que você setou só esse nome e esse ID é null, esse fornecedor não tem uma linha correspondente no banco de dados, então ele está no estado transiente. Observa que quando a gente dá um new no fornecedor, ele é considerado transiente. Então a gente observa aqui nesse diagrama de estados que um objeto do tipo transiente ele pode simplesmente ser removido pelo coletor de lixo, que se eu executar esse método aqui ele acabar. Por exemplo, lá, vou executar. Lá, ele criou as tabelas, tal, mas não fez nenhuma operação no banco de dados, ele não persistiu esse fornecedor. Então ele foi direto para o lixo. Ou ele pode ir para o estado de persistente. Como que ele vai para o estado de persistente? É quando esse cara passa a existir no banco de dados. Então, se a gente fazer isso, ó, begin.persist fornecedor.getTransaction.commit.
partir do ponto que a gente faz isso, esse fornecedor passa do estado de transiente para o estado de persistente. Quando executarmos, olha lá, ó. Olha lá, o Hibernate fez um insert nesse fornecedor, tá vendo? Então, ele mudou o seu estado para persistente. Outra coisa interessante é que esse estado persistente é o seguinte: um objeto que está no estado persistente, ele é constantemente monitorado pelo Entity Manager. Ou seja, tudo o que acontece com esse objeto, a Entity Manager tem ciência. Por exemplo, quando eu criar o fornecedor aqui, eu vou mandar imprimir get código. Depois da transação, eu vou mandar imprimir o código. Vamos executar para a gente ver. Ah lá, ó. Observa que primeiro ele imprimiu null, depois ele imprimiu 1. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o objeto está no estado persistente, a Entity Manager ela tem total controle sobre esse objeto. Total controle, ao ponto que quando ele foi inserido no banco de dados e o código 1 foi setado para ele, a Entity Manager automaticamente setou o código dele para 1. Ou seja, o código desse fornecedor passou a ser o código 1. Certo? Então ela tem total controle. Vamos ver outra evidência interessante sobre o Entity Manager. Olha só. Eu vou pegar esse fornecedor, setar o nome dele para Sadia Nova, criar uma transação, porque a gente tem que controlar a transação e comitar a transação. Ou seja, o que eu estou fazendo? Observa bem, hein? Vamos separar aqui para ficar bem claro o que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo? Depois que eu comitei esse fornecedor, dei um persist nele, comitei ele, eu estou setando o nome do fornecedor e mandando um commit, certo? E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse fornecedor e dar um toString nele, fica mais legal, né? Pode fazer isso aqui, ó. Botão direito, source, generate toString. Tá só o código e o nome. Pronto, já quebra o nosso galho aqui. Principal. Ao invés de get código, a gente imprime só o fornecedor. E aqui também a gente imprime o fornecedor em 3 momentos. Ou seja, então eu joguei um fornecedor de estado transiente para persistente, salvei no banco de dados, comitei. Depois eu mudei o nome do fornecedor voluntariamente e estou criando uma transação e comitando. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, vamos observar. Primeiro ele tinha um fornecedor código null Sadia, inseriu no banco, passou a ser código 1 nome Sadia. Depois ele deu um update, código 1 nome Sadia Nova. Ou seja, o que aconteceu aqui? A Entity Manager ela sabia que precisava dar um update nesse fornecedor, mesmo eu não tendo chamado nenhum comando de update. Por que isso? Porque como o fornecedor está em estado transiente, qualquer modificação que ocorre nele, a Entity Manager sabe. E consequentemente, para pegar o estado desse objeto e atualizar o estado dele com o banco de dados, a Entity Manager automaticamente faz o update nesse fornecedor, certo? Beleza, então acho que nós entendemos. Outra evidência interessante, vamos fazer um novo teste aqui. A gente sabe que o código desse fornecedor vai ser sempre 1, certo? Então, vamos fazer um teste aqui. A gente salva o fornecedor, e a gente vai fazer uma operação aqui, quer ver? Fornecedor 2 igual m.find fornecedor.class 2. Ou seja, eu estou mandando
F1, né? Ou seja, eu estou mandando buscar no banco de dados outra coisa que eu quero fazer, vocês vamos deixar. Eu estou mandando buscar no banco de dados o fornecedor 2, certo? Que é o mesmo fornecedor desse que foi inserido no banco de dados, porque eu estou mandando buscar o fornecedor de código 1. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, ó. Observa que ele fez o insert, imprimiu o objeto, mas ele não foi no banco de dados dar um select. Por que ele não foi no banco de dados dar um select? Olha que coisa interessante, eu mandei buscar, né? Porque o Hibernate ele possui nativamente um cache de primeiro nível. O que é isso? Isso quer dizer que quando você manda buscar um objeto que ele já tem mapeado, gerenciado, automaticamente esse objeto é retornado do seu cache. Ele não precisa ir no banco de dados para retornar esse objeto, certo? Agora olha que coisa interessante. Se eu colocar esse close aqui e mandar criar uma nova Entity Manager, certo? Vamos ver o que ele vai fazer? Ó. Agora sim, agora ele foi no banco de dados e deu um select. Ele mandou trazer esse fornecedor do banco de dados. Olha que circunstância mais interessante. Agora, por que ele mandou? Por que ele fez um select dessa vez e da outra vez não? O que esse close tem a ver? Quer dizer o seguinte: esse fornecedor, essa variável fornecedor no estado persistente pertence a essa Entity Manager aqui, ó. A partir do ponto que ela foi fechada e a gente criou uma nova Entity Manager, essa nova Entity Manager não conhece esse fornecedor no estado persistente. Entenderam? Certo? Ela não conhece. Portanto, quando eu chamei esse aim.find, ele teve que fazer um select no banco de dados para colocar nessa nova Entity Manager todos os o objeto no estado persistente. Ou seja, se você tem dois objetos do tipo Entity Manager, uma não tem acesso aos objetos que estão monitorados pela outra, certo? Então, toda vez que você dá um close, essa Entity Manager é varrida do Garbage Collector e, consequentemente, seus objetos que estão em cache são varridos por tabela. Ok? Muito bem. Então, aí nos dá abertura para a gente entrar nesse novo tipo famoso aqui, que é o estado desligado, detached. O que é o estado desligado? O estado desligado é um objeto que ele existe no banco de dados, ele já foi persistente, mas no momento nenhuma Entity Manager está monitorando ele. Consequentemente, ele é um objeto desligado. Como a gente poderia exemplificar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse fornecedor aqui, ó, a partir do momento que a gente deu um close aqui, esse fornecedor passou a ser um objeto desligado. Quer ver como é que a gente prova isso? Olha só, eu vou pegar o fornecedor, dar aquele mesmo comando que a gente fez, set nome. Vou chamar ele de sadia nova, né, que a gente tinha chamado. Vou chamar o begin. Vou chamar o commit. E pronto, né? Lógico, eu preciso da Entity Manager aberta. Essa aqui eu já dei close, então eu vou pegar uma nova aqui, certo? Ou seja, vamos ver o que ele vai fazer. Na verdade ele não fez nada, né? Por que ele não fez nada? Não deu erro nem nada. Porque como esse fornecedor está no estado desligado, ele não existe para essa Entity Manager nova. Se ele não existe para essa Entity Manager nova, nada é feito. Agora, se a gente fizesse algo assim, ó, m.persist fornecedor, vamos ver o que acontece.
provavelmente vai gerar uma exceção, a famosa exceção que muita gente vê acontecer. Detached entity passed to persist, ou seja, entidade no estado desligado passou para o estado persistente fornecedor. Ou seja, o que acontece? Você está querendo salvar um fornecedor no estado desligado. Não é possível salvar um fornecedor no estado desligado. Só é possível salvar um fornecedor no estado persistente. E também não é possível atualizar um fornecedor no estado desligado. Para atualizar o fornecedor, ele precisa estar no estado persistente. Estou falando bobagem. Para salvar o fornecedor, ele precisa estar no estado transiente. Para salvar o objeto, ele precisa estar no estado transiente. Para atualizar o objeto ou remover o objeto, ele precisa estar no estado persistente. Então, você está tentando atualizar um objeto que ele não existe para essa Entity Manager, ou seja, ele está no estado desligado. Aí é que entra aquele famoso método merge, fornecedor igual em.merge fornecedor. Para que serve esse método merge? Esse método merge serve exatamente para você pegar um objeto no estado desligado e colocá-lo no estado persistente, certo? Agora sim, agora você consegue atualizar esse fornecedor. Ou seja, o merge ele não serve para dar um update no fornecedor, isso não existe. Olha lá, ó. Então o que ele fez? Primeiro ele fez um insert, depois ele fez um select. Para que fazer um select? Para ligar esse fornecedor. Ele foi no banco buscar ele, depois ele deu um update. Tá vendo? Então na prática, o que acontece? O merge ele serve para ligar o objeto de novo, para ele passar a ser monitorado de novo pelo Hibernate. Esse persist nem é necessário, porque a partir do ponto que você ligou ele e ele identificou que teve um atributo modificado, ele já vai atualizar automaticamente. Vamos observar. Olha lá, certo? Então o merge ele não serve para atualizar nada. O merge serve para ligar um fornecedor que estava no estado desligado para o estado persistente, certo? Para um servidor estar no estado desligado, ele precisa existir no banco de dados. Na prática, o ID dele precisa ser um ID diferente de null e que exista no banco de dados, certo? E aí, quando ele ligar esse objeto, ele vai pegar qualquer atributo que possa ter sofrido alguma modificação e, consequentemente, quando você der um commit, ele vai fazer um update. Então, o merge ele vale tanto para atualizar quanto para excluir. Por exemplo, vamos lá, m.remove fornecedor. Olha lá, ó. Então, vamos remover o fornecedor e ver se ele vai embora. Olha lá, ele deletou o fornecedor, tá vendo? Então, o fornecedor no estado desligado, ele não consegue remover. Mas a partir do ponto que esse fornecedor está no estado persistente, ele consegue. Vamos ver se ele remove sem o merge. O cachorro barulhento. Não tem como remover um fornecedor no estado desligado, certo? Quando, né? Então, na verdade, a gente não consegue remover o fornecedor sem estar no estado persistente, certo? Contudo, observa bem, o merge também não é necessariamente a única forma de você colocar o objeto no estado persistente. Se você faz isso aqui, ó, fornecedor igual mudar aqui, comentar o merge igual em.find fornecedor.class, por exemplo, 1. Quando você faz isso aqui, quando você traz um fornecedor do banco de dados, ele também é colocado no estado persistente, certo? Olha lá, ó. Então ele foi removido sem maiores problemas, certo? Bom, com isso a gente pode criar aqui um DAO
aonde a gente tem ali uma Entity Manager, a gente teria um construtor onde nos exigiria, aqui a gente está usando o conceito, né, clássico de injeção de dependências, né? Meu DAO, para trabalhar com banco de dados, eu preciso das dependências. Então vamos lá, o public void são por exemplo, vou fazer isso aqui, ó. Salvar. Atualizar. Você poderia, na verdade, a gente poderia até fazer algo assim, ó, salvar, atualizar if. Então, essa abordagem aqui, de eu ficar efetuando o merge, é quando eu estou considerando que lá no view, cada vez que eu for executar algum procedimento, eu vou estar lidando com uma Entity Manager distinta. Porque se você encontrar uma forma de você manter essa Entity Manager na memória todo o tempo, você não precisa ficar efetuando merge. Se você manter ela numa seção protegida de algum tipo de objeto, você não precisa ficar efetuando merge, porque um objeto, a partir do ponto que ele é inserido, ele entra no estado persistente e fica persistente sempre. Agora, se eu estou considerando um cenário onde da parte que vai consumir esse DAO, cada vez que eu for executar um comando, seja de atualizar, de pesquisar, de incluir, etc., cada vez que eu for executar um comando desse tipo, eu pedir uma Entity Manager nova para Entity Manager Factory, isso quer dizer que a probabilidade de aparecer... Cadê o fornecedor DAO, gente? A probabilidade de aparecer aqui para atualizar um fornecedor que não existe, ou a probabilidade, aparecer para atualizar um fornecedor em estado desligado, ou para excluir um fornecedor em estado desligado, é grande. Então essa abordagem do DAO ocorre quando a gente tem consciência de que o fornecedor pode estar no estado desligado. Agora, se a gente tivesse um contexto onde eu garanto que a minha aplicação não desliga os seus objetos, eu mantenho a mesma Entity Manager, aí a gente não precisaria ficar efetuando esses comandos de merge. Lembrando que aqui o merge, eu buscar ele no banco de dados, por exemplo, poder fazer alguma coisa assim, ó, public por exemplo, ponto find poderia fazer isso aqui também, ó, get fornecedor, ou a gente poderia criar um outro método aqui, ó, public fornecedor, ligar fornecedor, por exemplo. Vendo? Ligar fornecedor, get fornecedor. Então, se você der um get fornecedor aqui, se remove ele. Agora, aqui eu não poderia dar um get fornecedor, porque se eu estou atualizando, eu quero sobrescrever o que tem aqui, né? Eu não quero... Imagina aqui que chegou um fornecedor de novo nome, Sadia Novo. Sadia Novo. Então eu quero atualizar o Sadia Novo. Eu não posso chamar o get, porque ele vai sobrescrever o Sadia Novo pelo que está lá no banco, no caso Sadia. Então, testando essa abordagem aqui, ó, m
fornecedor, né? Que é o nosso amigo Sadia. Olha lá, m.gettransaction.begin, desculpa, esqueci de colocar o fornecedor dela. Passa o Entity Manager como argumento. Fornecedor. Pronto, fiz um procedimento de salvar, tá vendo? Olha lá. Deu insert. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma chamada, vou colocar assim, ó. Uma chamada de um control, por exemplo. Uma chamada da aplicação em determinado momento, por exemplo, salvar. Vou fazer até assim, fica mais fácil. Vou até colocar a CNF como argumento, só para a gente. Olha lá. Então, num determinado momento do sistema, chamei o salvar. Em determinado momento do sistema, chamei o nosso amigo atualizar. Tá vendo que, para que eu estou fazendo isso? Para mostrar claramente estado de Entity Managers distintas. Olha, fornecedor down, fornecedor. Então a gente poderia pegar vou pegar aqui um fornecedor, quer ver? Vou fazer o seguinte, ó, fornecedor. Bom. Retornar o fornecedor, mandar atualizar esse fornecedor. Vou pegar esse fornecedor e falar o seguinte, ó, fornecedor set nome novo, por exemplo. Vamos ver se ele faz atualizar. Salvar e atualizar. Olha lá, fez normalmente. Ó, deu update, depois deu select, search por causa do merge. Agora eu vou remover esse cara. Ou seja, agora o nome dele não importa. Tudo que eu quero é excluir. Chamar um remover. Olha lá, ó. Então ele fez o delete, depois select delete, depois update select, depois insert. Ou seja, a única diferença é que aqui eu encapsulei, né, as chamadas lá no DAO. Certo? Então essa é uma abordagem. É legal você conhecer o estado dos objetos, como eu falei no começo, porque você sabe o que está acontecendo, aprende a lidar com os erros. No próximo vídeo eu vou mostrar duas combinações bacanas aí de mapeamento, que são os fetch, lazy eager e os cascades, certo? Então até o próximo vídeo aí, pessoal.